Boa tarde, meus queridos amigos. Boa tarde, William Pinheiro, mais conhecido como Zoom. Rosângela Nana, boa tarde. Boa noite aí, né? Boa noite no Brasil. Aqui ainda é 6 horas, mas já podemos dar o boa noite. Silmara Lima, boa noite, minha amada. Prazer você aqui. Eduardo Tavares Júnior, boa tarde, meu querido. Rosângela Tomás, boa noite. Jackson Cunha está na nossa casa. Graça Soares, boa noite, minha amada. Como foi anunciado, né? Nós vamos estar fazendo uma conversação, né? A gente pode dizer que seria melhor um podcast, né? Pode falar DJ. E eu vou convidar, eu tenho um carinho imenso e vou trazer a cada semana um convidado aqui para estar debatendo com vocês sobre passado, presente e futuro, comentar sobre várias histórias, sobre vários discos, sobre várias músicas, sobre grandes bailes, sobre grandes equipes, e trazer um conteúdo para vocês de plataformas, controladoras, multimídia, e tentar informar a vocês aí o que está acontecendo no cenário. Silvio Sena, boa noite, meu amado. Senhoras e senhores, o Jaburu conhece esse cara, hein? O Jaburu conhece. Joe Jones, boa noite, meu querido. Olha, falando aí em todas essas plataformas, as techniques, né? Toda essa informação de multimídia, eu vou estar sempre trazendo às quartas-feiras, sempre 19 horas, horário Brasília, um convidado aqui para que possamos ter um podcast, né? Uma live que se chama Pode Falar DJ. Então ele vai contar várias histórias aí, tem vários grandes DJs aí no nosso cenário, e eu tenho certeza aí que vocês vão adorar, ok? Marlon Portela, meu querido, boa noite, prazer você aqui, viu? Vamos convidar então, vamos fazer a nossa chamada aqui, vamos convidar o nosso ilustre DJ Gera, boa tarde, boa noite, né? Pois é, mas eu estou tentando te invitar e eu não sei o que está acontecendo. Tá dando Eu acho melhor você não ficar aí na live. Você sai que eu vou te invitar, tá bom? Eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou tentando... Carmen Moré, minha amada, saudade de vocês. Luiz Carlos Ramos, boa noite, meu querido. Ronaldo Luiz Miguel, boa noite, meu querido.
Agora vai dar. Agora a gente está conectando aqui. Vamos ver quem chegou. Roselene Coimbra, boa noite. Carla Cristina, boa noite, minha amada. Um salve aí para a galera do Milano. Johnny Leal, boa noite, meu querido. Vamos ver se a gente consegue conectar o nosso convidado aí. Muita saudade de você também, viu, Carlos? Guilherme PCD, boa noite. Guilherme vai gostar do convidado, hein? Ô, meu convidado, eu tô te chamando aí, vê se você consegue aí Eu já te invitei, já fiz o invite aí. Agora sim, meu amigo. Agora sim. Mas é isso que eu digo. Pois é. Agora, nós temos que estar sempre na vanguarda, sempre aprendendo a ter a vanguarda. Só que saiu de novo, viu, Fernando? Tem que dar aí uma ajeitada aí no celular, não pode deixar essas coisas aí tremerem, não. O nosso convidado, nada mais, nada menos, que é o Fernandinho DJ. Todo mundo conhece o Fernandinho DJ, né? O Fernandinho, ele é considerado um dos maiores DJs do mundo, né? O Fernandinho, nada mais, nada menos, junto com o nosso amado Corelo DJ, o pai do charme, né? Eu vou tentar invitar de novo, vamos ver se ele entra. Agora Aí, agora não mexe nada, vamos lá, vamos começar aí. Paulo Santos, boa noite, meu amado. O Paulo Santos conhece muito bem aí, olha aí. Ô, Fernandinho, é um prazer muito grande estar falando aí com você, estar se conectando, né? Nós estamos nos reencontrando depois de muitos e muitos anos, né? Eu tenho um prazer imenso. Em todas as minhas lives eu procuro sempre deixar uma mensagem, todas as coisas que eu aprendi com você, que foram muitas, você pode não perceber, mas eu gostaria de agradecer primeiramente a você ter nos colocado, né, nesse mundo aí da boa música, né? Fernando, eu vou deixar você à vontade aí para você dar o boa noite aí à galera. A galera já chegou, tá todo mundo aí impaciente. Quem é esse convidado? Nada mais, nada menos, senhor Fernando DJ. Pode falar aí, Fernandinho. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Telmo Gomes. Muito obrigado pelo convite aí para participar dessa live aí, desse podcast. Realmente é um prazer aí estar participando aí com vocês. E vamos contar umas historinhas aí, vamos ver o que a gente vai falar aí. Sempre é bom, né, Fernando? A Úrsula tá te mandando um beijo, viu, Fernando? A Úrsula, o Jaburu de Macaé, tá? Úrsula, um beijo para você, minha amada. Maria Emília Fernandes, boa noite, minha amada. Tá todo mundo te mandando um beijo, te saudando, viu, Fernando? E dizer mais uma vez que é um prazer imenso, tá, Fernando? Tá dialogando aqui com você, tá colocando aqui.
Eu queria muito, viu, Fernando, que você especificamente, né, falasse de uma música que foi uma música que marcou muito para a gente, né? Eu vou botar essa música aqui, aí você pode até comentar sobre essa música aí, Fernando. Vamos ver se você... Ó, vamos ver se vocês lembram dessa música. Você está lembrado disso aí, Fernando? Fifth Heaven, Just a Little More. Pois é. Essa música aí tem uma história legal que eu... Depois de eu ter viajado algumas vezes, o Corel foi pela primeira vez lá, foi para os Estados Unidos, depois de ele foi comigo numa viagem, depois ele foi uma sozinha e trouxe uma cassete com essa música aí e me deu a missão de eu vir a Nova York e procurar esse disco. Não tinha nome, não tinha nada. E aí a gente só ouviu, falou, pô, essa música é demais, realmente. Aí fui caçando nas lojas, uma das últimas lojas que eu fui, que eu achei uma cópia desse disco, e virou esse sucesso todo aí. Que por sinal tá aqui, ó. Fifth of Heaven. Engraçado que, pô, eu só tinha noção do nome da música na época e a fita cassete. Quer dizer, eu sabia que era Just a Little More por causa do refrão, mas não tinha noção do nome do grupo, nada. E eu fui com essa missão de conseguir o disco. Aí depois que consegui um, aí nas outras viagens trouxe vários, né? E comecei a e como é que funcionava, Fernando? Como é que funcionava essas viagens? Como é que era você chegar aqui, sabia os nomes das lojas, sabia os endereços? Como é que funcionava tudo isso aí? Cara, eu sou de uma época que era o seguinte, que a gente tinha que chegar aí em Nova York, por exemplo, aí chegar no hotel, pegar páginas amarelas, para pegar os endereços das lojas e sair nas lojas aí, ir à caça das lojas, Downtown, Downstairs, Rock and Soul, Vinyl Mania, Sounds, isso tudo aí foi desbravado. Primeiro começou com alguns amigos, né? O Tony Minister viajou antes de mim, o próprio Carlinho Nazista também foi outro. Sim, o Nazista que viajou também, E aí a gente ia correndo atrás dessas lojas, né, cara? Cada descoberta de uma loja nova era assim, uma comemoração, sendo que na época era fogo. Para você ter as músicas aqui, você tinha que viajar, não tinha jeito. Ou então comprar aqui nas importadoras, que era sempre mais caro, né? Sim. Sempre um pouquinho mais caro. Tinha umas importadoras aqui que também traziam disco, né? Billboard, Gramofone, entre outras aí, né? Que também... Então, Fernando, começamos a viajar. Antes de eu viajar... Tá? O Kleber Luana, de São Paulo, ele está te mandando um abraço. O Wilson Stone manda outro para ele aí. Tá mandando um abraço. Aqui está o Roberto Silva, Gilberto Ferreira, Ana Cristina Vitalino, todo mundo aí mandando um abraço para você e agradecer. Obrigado, um abraço para todos aí que estão participando. É um prazer aí participar. Fernando, a curiosidade de saber essas histórias, né? Porque essa nova geração de DJs hoje, que tem essas facilidades todas aqui, né? Nas controladoras, né? Eles sentem muita falta desses conteúdos. Então, a ideia, Fernando, é você nos ajudar aí, né? Com essas magníficas histórias aí que você tem aí, você, Fernando, né? O Corello, o Nazista, o Tony, né? Então, eu queria saber de você, Fernando, assim, como é que era? Era muito difícil mesmo você sair do Brasil, viajar? Como é que funcionava todo esse translado? Pois é, cara. Eu sempre achei bem tranquilo, assim, quer dizer, no início a gente
ficava com medo, com uma terra nova, a gente não conhecia, tinha que desbravar, tinha que, às vezes, ir em alguns lugares que pareciam perigosos, aquela coisa toda. Me lembro que uma vez eu fui a Miami, aí fui, pô, atrás de uma loja, pô, passei por um bairro meio pesado, sabe? Então, várias vezes passei alguns sufocos assim de ir em alguns lugares que a gente não conhecia e acabava... Mas, graças a Deus, Deus olhava por mim e a gente acabava chegando no lugar e tranquilo. Mas o Gilberto Ferreira também está te dando aí uma boa noite. O Paulo Cezinha também de Barros está te dando boa noite aí. E para quem gosta aí, para quem gosta de baile charme, segue o Fernandinho lá. A gente está colocando o Instagram dele aí, está colocando o Facebook e está colocando todas as plataformas aí que o Fernando utiliza, né? Ô, Fernando, eu vou colocar uma outra música aqui, que eu sei que você teve uma participação muito grande, porque foi uma música que ela viralizou na internet. Olha essa música aqui, ó. Esse aí é o Byron James, Time Machine. Byron James. Fala um pouquinho dessa música aí, Fernando. Pois é, uma música que a versão que tinha o vídeo, né, era uma versão totalmente diferente da versão que tocava nos bailes, aquela coisa toda. Se não me engano, eu acho que foi Bernardo Beccar que fez esse remix, e eu aprontei um vídeo para a versão remix e coloquei lá. O próprio Byron James ficou doido, porque transformei... Eu trabalho também com vídeo, então transformei a versão que estava original, que não era para baile, e coloquei na internet. Está lá no YouTube, né? E o artista me agradeceu na época, e essa música realmente é muito bonita. A versão que você fez, cara, ela ficou assim muito mais harmoniosa, né? Inclusive o Byron James é meu amigo, né? Que legal, cara. Manda um abraço para ele. Tá te mandando um abraço também, tá? O André Bala da Bahia. E o Ricardo P. Silva, ele disse que foi no Só vários irmãos 98. Aí participando, André. Ô, Fernandinho, você pode falar um pouco daquele tempo da rádio, né? O tempo maravilhoso que a gente pegava os discos, tocava ele ao vivo. Você pode falar um pouquinho das rádios? Qual foi seu primeiro trabalho em rádio? Como é que vem essa carreira toda, Fernando? Pois é, eu comecei pela Rádio Mundial, né? Eu entrei lá como auxiliar de escritório e, assim, cara, em menos de um mês, o diretor da rádio lá, viu que eu conhecia muito de música e sabe, viu o meu esforço lá e, me transformou logo em programador, logo em menos de um mês já era programador da Rádio Mundial. E aí, dali, surgiu a oportunidade de fazer o Ritmos de Boate, né? Na época, no início, era só a programação, não era mixado, né? Você programava as músicas. Sim. E o operador no estúdio ia colocando uma atrás da outra. Sim. Aí, anos depois, me chamaram para me perguntaram lá na Rádio Mundial quem teria condição de fazer um programa de mixagens para ir no ar de 1 às 2 da tarde. E aí todo mundo lá os outros programadores da Mundial apontaram para mim, esse aí sabe mixar, sabe fazer tudo aí, conhece música black, o caramba. E aí eu comecei a fazer o programa na 98 FM, o Som Mix 98, né? O Som Mix 98 ia ao ar também de 1 às 2 da tarde, e o programa começou a fazer grande sucesso. No início eu tocava alguns funks, né? Alguns elétricos, algumas coisas assim, até uns pops também, tocava West End Girls do Pet Shop Boys, já cheguei a tocar Madonna, Borderline, algumas coisas mais pops assim, mas com o tempo comecei a colocar o charme também na programação, misturado com essas coisas, e depois, com o tempo, resolvi que só ia me dedicar ao charme, né? Fazer um programa somente de charme. Então, e esse programa,
da 98, ele era gravado durante o programa mesmo. Sim. Era colocado uma fita de rolo. De rolo, me lembro. Era gravado ao vivo e ia ao ar, passou aí no ar nos ritmos de boate, né? À meia-noite, à 1 da tarde, na Mundial. Aí foi assim que também muita gente de outros estados ouviram o meu trabalho por intermédio da Mundial, porque a Mundial tinha uma frequência, até hoje, quer dizer, até hoje não, porque não existe mais, mas na época, até os últimos tempos dela, ela tinha uma frequência que atravessava o país inteiro pelo litoral e muita gente de outros estados curtiam, botava uma antena, tinha que subir em cima da casa para botar uma antena para pegar o programa. Eu me lembro muito bem disso, que tinha uma audiência também excepcional nos outros estados, Minas Gerais. E se eu não me engano, Fernando, Bahia. Era de segunda a sexta, né? Como é que é? Se eu não me engano, a programação era de segunda a sexta, né? Isso, de segunda a sexta, exatamente. Na Mundial de meia-noite a 1 da manhã e na 98 de 1 às 2 da tarde. Ô, Fernando, o Roberto Silva está te mandando um abraço, o Gilberto Ferreira, o Maurício Medeiros está assistindo a gente aí. Cara, tá todo mundo aí muito feliz aí que você está compartilhando aí do seu conhecimento. Aí. Grandes amigos aí, um abraço para todos vocês aí. Fernando, obrigado pela participação. Vamos falar um pouco agora, como é que surgiu os bailes? Qual foi o primeiro grande baile que você fez? Qual foi a ideia de você ir tocar em baile? Pois é. O primeiro grande, na realidade, o primeiro grande baile foi no Olaria, na Safari, né? A Safari no Olaria, que eu fiz lá, na época o Naná, que era o grande DJ do Olaria na época, saiu e aí o Pedrinho da Safari me convidou para fazer primeiro o Municipal, e aí eu toquei no Municipal durante um tempo, e depois quando o Pedrinho voltou para Olaria, eu cheguei a fazer um tempo também de Olaria. Mas aí, logo em seguida, o Wilson, né, um rapaz que tinha um equipamento, estava querendo vender o equipamento dele para mim, e aí eu falei, não vai vender nada não, vamos fazer uma sociedade, vamos criar uma equipe, só Mix Disco Clube, e aí, logo depois, também o Corello veio e juntou com a gente lá na época que a gente pegou o Sesc da rodoviária, e aí começamos a equipe Wilson com o Alexandre, que era o técnico de som, e o Corello junto comigo lá, só Mix Disco Clube, que depois virou a número 1 do Charme, que a gente, o pessoal considerava a gente o número 1 do Charme, porque a gente praticamente lançava quase tudo de Charme naquela época, e com o programa com Som Mix bombando, né, em termos de audiência, os próprios bailes também começaram a encher. Aí a gente começou pelo Rosa de Ouro, também com Sesc da Rodoviária, depois Vera Cruz da Abolição, Portelão, e aí foi embora. Também Cine Show Madureira, vários bailes históricos, né? Fizemos alguns encontros com a Cassino Disco Clube lá no Disco Voador, vários bailes. Ô, Fernando, a Ana Cristina Vitalino Mendes está mandando um abraço para você. A Úrsula Soares está dizendo que você tem um estilo próprio. Falar em estilo próprio, como é que você contextualiza o baile do Portelão? Porque eu acho que o baile do Portelão ele é uma grande referência para que o mundo do charme se tornasse hoje tudo isso que é. É verdade. Porque realmente o Portelão foi assim, praticamente o primeiro que recebeu shows internacionais, né? Na época, o primeiro foi o Glyn Jones, depois Curtis Harrison, depois Síbio, o Mark Chandler. E a gente também estava com o J.T. Taylor praticamente fechado para fazer o Portelão, mas a gente recebeu uma rasteira lá
no Portelão e acabamos não fazendo esse show que realmente seria, assim, histórico, né? Porque a gente teve um repertório dele do álbum de estreia dele, né? Aquele álbum que tinha Long Hot Summer Night, Feel the Need, Sim. E também com o repertório de Kool and the Gang. Pô, você imagina como seria esse show lá na Portela, mas infelizmente, na época a gente recebeu uma rasteira, alguém tentou fazer um baile, deram uma rasteira na gente, tentando fazer um baile sem a Somix. No primeiro baile, o pessoal foi no baile lá, porque achava que era a gente que estava lá. Quando viram que a gente não estava mais, no segundo baile, deram com burro na água, né? Foi realmente uma rasteira que, infelizmente, ficou chato para, vamos dizer, o público que perdeu esse show, que estava praticamente fechado, já estava fechado, a gente já estava providenciando o pagamento do cachê do artista para o artista vir e acabou não se concretizando, né? A Portelão realmente foi a porta de entrada dos artistas internacionais aqui, da Black Music. Né? Até agora também tivemos a volta da Siglo no Portelão, né? Exato. Rapaziada, daí, pô, fez um esforço, se juntaram aí algumas pessoas e trouxeram, eu até toquei nesse evento também, a Síbio esteve de volta aqui, foi realmente outro grande sucesso, né? O Quinho do Charme está mandando um boa noite, mestre Fernando. Um grande abraço para ele. O Marco Aurélio Discodência também está nos assistindo, né? O Valdir Costa também está mandando um abraço para você e todo mundo dizendo, né, Fernando, mais do que justo, né, que você é a nossa maior referência. Eu queria que você retratasse um pouco, Fernando, uma música aqui que eu vou colocar. Vamos ver se você consegue falar um pouquinho dessa música. O áudio está um pouquinho baixo, mas... É o Leprechaun, o Look It Up. O Look It Up, pois é. Esse disco aí, cara, na época... Foi o Corel que me emprestou... O Corel me emprestou a cópia dele. O Corel tinha tocado isso no Mackenzie, né? Mas, sabe, em rádio, praticamente não tinha tocado em lugar nenhum. E aí o Corel me emprestou o disco dele, só que a gente foi fazer vamos fazer exatamente isso aí, da Station Records. E a gente foi fazer uma apresentação na Rádio Panorama, eu e ele, no programa do Celção de Brasília. Depois foi para Brasília, né? Na época ele era do Rio, lembra do Celção? Claro, né? Eu vendi muito disco para o Celção. Pois é. Aí nós fomos fazer o programa, eu e o Corello lá na Panorama, e o que aconteceu que uma bolsa acabou ficando dentro do táxi, meu carro estava na oficina, o dele estava no Estácio, e a gente pegamos um táxi e fomos pegamos um táxi para pegar o carro dele e ir lá para Panorama. E o que aconteceu que a bolsa acabou ficando dentro do carro, a gente naquele negócio de bate-papo, caramba, animado, caramba, a bolsa ficou dentro do carro e provavelmente esse cara ficou com um monte de disco, entre eles o Leprechaun. E aí eu tive um cara que me emprestou esse disco para poder botar no projeto que a Som Livre fez comigo, que é o LP Só Mix, né? E foi o Samuel DJ, cara histórico aí também, do Charme, do Soul, grande amigo aí. Ele me emprestou esse disco e a gente colocou no Só Mix. Mas aí logo depois, né, nessa época eu ainda não estava viajando, mas eu tinha alguns comissários que viajavam para mim e trouxeram esse disco, aí acabou a gente tendo pudemos recuperar a nossa cópia, devolver o disco para o Samuel, que foi o disco que para fazer o disco Só Mix, né, foi gravado, mixado, né, e depois eu arrumei uma outra cópia, né, mas essa música aí é muito representativa para o Charme, porque realmente tem uma historiazinha dela que é bem legal. Samuel, grande irmão, me emprestou esse disco e eu nunca vou esquecer, sempre tem que
lembrar disso. Marlene Rosa está nos assistindo, o Jandir Inácio está nos assistindo, o Marco Aurélio Disco Dance também deu de novo um grande boa noite para você, o Kiko Ataíde, o nosso irmão Kiko Ataíde, o Nivaldo Urias, o DJ Paulo Bastos, ele te mandou um abraço, saudações alvinegra. Andréa Gonçalves, cara, tem o William Santos, o nosso mais conhecido como paulista, né? Pois é. Marcos Santos, cara, tem muita gente mandando mensagem para você, deixando beijos e abraços para você, te saudando, né? Ô, Fernando, eu queria que você falasse de mais uma música que eu me lembro muito bem, que você, provavelmente, você também deve ter remixado essa música, você deve ter trabalhado em algum LP seu. Você pode falar um pouco dessa música aqui, ó? Esse é o Brian Lawley. Certo. Pop Lawley. Então, os áudios aqui estão bem baixos. Né? Agora sim. O Brian Lawley também é uma música que sacudiu bastante nos bailes da sua mix na época, né? Realmente, várias mixagens aí bacanas que a gente fez com essa música aí, né? Tony Hill, com o próprio Depressão, né? Isso também foi uma música realmente que viralizou. Esse é o álbum. O álbum e o mix. O álbum, inclusive, tem outra música também que bateu bastante, né? Fortnite. Pois é. E essa grande artista. Esse cara, inclusive, ele fez poucos discos, né? Mas eu fiquei sabendo que ele virou um grande produtor aí. Inclusive, ele estava, se eu não me engano, ele estava envolvido até com o Michael Jackson. Nesses últimos projetos do Michael Jackson. Inclusive, Fernando, eu tenho uma fita cassete que ela não saiu, ela não está à venda. É um outro LP do Brian Lawley que só saiu em cassete. E eu tenho esse cassete que eu tentei procurar ali para a gente falar um pouco, mas vai ficar por uma outra oportunidade. Fernando, tem um disco aqui. Ele parou a carreira, eu acho que ele parou a carreira exatamente para isso, para se dedicar à produção, porque ele é um engenheiro assim maravilhoso e eu fiquei sabendo até que com o Michael Jackson esse cara trabalhou. Ele trabalhou em vários álbuns, virou produtor, eu acho que lá largou a carreira como artista solo, né? Mas esse álbum dele aí ficou na história, né? Ficou na história. Pode continuar. O Carlos Salles, DJ, está te mandando um boa noite. O Alex Dutra está falando Fernandinho Monstro. Obrigado. O Douglas de Carvalho está deixando um grande abraço para você. O Valdir Costa lembrou do You Really Love Me, do Brian Lawley. Que é linda, muito linda, muito linda. Fernando, tem um disco aqui que você... Eu me lembro muito bem sobre essa história. Eu queria que você, se você consegue se lembrar da história desse disco aqui. Pois é, Skip Turner, Street Parade, grande música. Engraçado que era uma música que, no baile mesmo, vou falar a verdade, ela não era uma música que sacudia muito, porque eu acho que ela era tão bonita que o pessoal ficava mais meio que contemplando a música. Eu me lembro que essa música não era uma música de pista, mas eu toquei muito no programa, toquei bastante, e você estava me lembrando, assim, antes desse negócio, que o disco estava, esse primeiro disco do Brian Lawley, ele estava com um pequeno rachadinho no início do disco. Exatamente. Você que estava me lembrando, que eu não lembrava mais disso, não.
Porque mas eu sei tem coisa que já história. tem 40, 50, quase 45 anos, maluco. A memória começa a falhar de algumas coisas. Mas eu, como bom aluno, eu guardava tudo, viu, Fernando? Eu te observava, assim, mínimos detalhes. E eu me lembro que esse disco do Skip O'Fentoney, o Street Parade, o disco estava quebrado. E aí E eu conversando com alguém, com o Corello falou, pô, o Fernando, ele tem o tato, cara, para achar as músicas, para descobrir as músicas. Esse aqui é a versão em inglês, né? O inglês. E esse não vem, no americano não vem a versão boa, isso é que é engraçado. Exato. A versão é diferente. Eu estava comentando isso com uma amiga, que eu mostrei para ela o Skip O'Fentoney em inglês e também mostrei o americano, que é completamente diferente. Né? Completamente diferente, mudaram a versão no americano, não sei porquê. Esse aqui estragaram a música. Exato. Esse é um outro LP do Skip O'Fentoney. Essa é outra versão, São três capas diferentes, é verdade. Bons tempos. Fernando, qual a música assim, que você toca e você mesmo se enche, assim, você fica orgulhoso, fala, pô, eu consegui fazer essa música virar. Tem alguma música? Cara, tem muitas. São muitas mesmo. Eu vou falar uma que também era, assim, como você falou aí, da Skip O'Fentoney, que não era a primeira faixa. A Kelly's in the Morning foi eu recebi esse disco da gravadora na época, e na época eu estava com um programa chamado Charme Pan, né? Na Jovem Pan FM aqui do Rio de Janeiro. E aí eu ouvi o CD todo e era a última faixa do lado B, quer dizer, era a última faixa na realidade, com o CD, era a última faixa do CD. E aí, pô, falei, cara, essa música vai virar. E aí não deu outra, a música virou um grande sucesso, mas acabou. Essa mulher causou uma grande decepção aqui para os charmeiros do Rio de Janeiro, porque ela fechou um baile aqui, no Viaduto de Madureira, na época. Pô, veio com o Ness, se eu não me engano, que era o marido dela, veio para cá, para o Rio de Janeiro, pô, deu um cano no pessoal, não devolveu o dinheiro, pô, foi uma confusão tremenda, o baile todo esperando. A sorte é que tinha outras atrações no baile e nessa época eu nem tocava no Viaduto ainda, mas foi assim foi um mico tremendo que ela pagou aqui, porque foi uma das poucas artistas que fecharam o contrato, receberam o dinheiro e não se apresentaram. Deu um cano, deu polícia. Pô, foi uma coisa louca a história dessa artista aí. Eu me lembro, Maxon Miller, vai se lembrar bem, que ele passou uns dobrados com ela aí nos aeroportos da vida e não conseguiram botar lá no palco. A realidade é que ela não se apresentou no baile. Ô, Fernando, fiquei muito decepcionado com ela. Uma amiga nossa, a Mitsuide, ela é do Japão, tá mandando um grande abraço aí para você. Vou mandar outro para ela. O seu trabalho, ele chega a lugares inimagináveis. Então, Fernando, mais uma vez eu gostaria de agradecer a você e dizer para você que nós que temos uma vontade muito grande de se tornar DJ, de fazer as coisas com esse universo da música, né? Qual o conselho, Fernando, que você daria para quem tem vontade de iniciar nessa profissão? Sei lá, dedicação, né, cara? Muita dedicação e, sabe, acreditar no seu talento, procurar estudar bastante, né? Todo DJ que estuda vai ter um repertório maior, vai ter, sabe? Até hoje eu estou sempre em busca das novidades, das coisas todas, apesar da minha idade já avançada, mas eu não costumo parar de procurar música, essas coisas todas. Então, estou sempre buscando alguma novidade, botar alguma coisa na praça nova aí, para agradar o público.
Fernando, o André Bala lembrou bem do Bola Preta, do baile do Bola Preta. Você tem alguma memória assim do baile do Bola Preta? O Bola Preta, pô, com certeza, um grande baile também que a gente fez durante um tempo. Infelizmente, o Bola Preta acabou naquela época porque os dirigentes de lá deixaram o clube com muitas dívidas. É aquela coisa, né, cara? Tudo que é lugar aí, hoje em dia, tem gente sempre fazendo coisa errada e acabou deixando muitas dívidas. O Bola Preta teve que sair dali da 24 de maio, né, no centro da cidade, foi para uma outra sede, mas nessa outra sede, não sei porquê, os eventos não vinham. Já tentaram fazer eventos chame lá, mas o estacionamento é ruim, a coisa, sim, não sei, não vingou nessa nova sede. E aí, realmente, o Bola Preta foi um marco do baile charme toda quinta-feira, né? Era um baile sensacional. O nosso amigo Dom Camisaria de Santos está nos assistindo. O Jansen Nascimento está te mandando um abraço. O Everson Oliveira, o Rick DJ, grande mestre Fernandinho, o Paulo Henrique mandou um abraço. O Alexandre Chagas está falando, pô, show de bola, Fernando. Ô, Fernando, uma coisa que me marcou muito foi um baile ali perto da rodoviária Novo Rio, que, se não me engano, o Sesc Rio, né? Uma música que vocês tocaram lá e me marcou muito foi a Tânia Maria, Come With Me. Tânia Maria. Qual a lembrança desse baile, Fernando? Porque era um lugar assim que todos nós comentávamos, não vai vingar. E vocês tornaram aquilo ali um marco, né? Um ponto. Virou um grande sucesso. Essa música veio através do Corello, né? Parece que o filho da Tânia Maria, alguma coisa assim, trouxe esse disco para o Corello. E assim que a gente ouviu, começamos a tocar no baile, virou um grande sucesso. Depois eu fiquei sabendo que a própria Tânia Maria agradeceu, porque ninguém tocava Tânia Maria aqui na época. Ela era uma artista que aí fora, aí na sua terra, aí em Nova York, o caramba faz shows de jazz até hoje, eu acho, se eu não me engano. Sim. Sempre fez muitos shows de jazz. Uma cantora pianista muito respeitada, sim, nos Estados Unidos, e ninguém conhecia ela praticamente no Brasil. Então, através dessa música Come With Me, ela passou a ser conhecida no Brasil, assim, pelo menos nos bailes charmes, e aí até saíram alguns discos nacionais aqui de jazz dela, sim, depois disso, né? Depois desse impulso dessa música Come With Me. Eu cheguei a tocar bastante no programa também, mas realmente foi um presente do filho da Tânia Maria, se eu não me engano, para o Corello. Se eu não estou enganado, foi isso que aconteceu. Ô, Fernando, eu tive o prazer, no dia que vocês lançaram essa música, eu estava lá, porque eu era rápido, eu era muito... Na verdade, eu sou fã do Fernando e do Corello, porque são duas referências para mim. E além de ser fã, eu ia lá para dançar e adorava os bailes, né? Eu tive a felicidade de ver vocês lançando essa música e eu tive a felicidade e tenho a felicidade, né? Eu fui na gravadora, na Concorde, né? E por um acaso a Tânia Maria estava lá e comprei o disco lá, e conheci ela, conversei com ela. Isso são coisas que, através de você, né, Fernando? Eu tive num show da Lucy Ends, Hang On a String. Você lembra disso, Fernando? Lucy Ends, Hang On a String. Hang On a String. Pô, várias músicas do Lucy Ends viralizaram aqui, fizeram grande sucesso aqui nos bailes. Agora, de charme. A música que viralizou mais da Lucy Ends, na minha opinião, é o Gonna Make Up Your Mind. Gonna Make You Mine. Né? O Gonna Make You Até Mine. hoje. Que, na verdade, quando você tocou isso, eu falei, cara, esse cara é louco. E qual foi a concepção, Fernando, de você pegar essa música e falar, não, eu vou tocar essa música? Pois é, na época a gente comprou esse disco e o lado A era Stay a Little White Child, né? E também é uma música lindíssima, a gente tocou bastante também, mas quando a gente ouviu o Gonna Make You Mine,
a gente falou, essa vai ser a música que realmente vai bombar nos bailes, e até hoje, quando toca, o pessoal canta, ai, o pessoal faz o coro, é um sucesso até hoje, nos bailes de flashback, nos bailes de charme, uma música que realmente... Mas o Luzendes tem uma história de várias músicas, ia saindo uma, entrando outra, sim, depois mudava o álbum e também fazia sucesso. É um grupo muito respeitado lá da Europa, né, da Inglaterra. Sim. E é um grupo que, pô, sabe, eu fico triste de a gente não ter conseguido trazer o Luzendes naquela época, com a Jenny Eldine de vocalista, o Carl McIntosh, o outro vocalista. Sim. Quer dizer, ia ser realmente para chorar, pessoal, para desmaiar, para ter gente desmaiando de emoção. Ô, Fernando, realmente ia ser demais, né? O está dizendo aqui que tem o disco autografado. Ele tem o disco autografado, Fernando, porque eu fui num show da Luziense e no final do show eu levei alguns discos, levei 3 discos, né? O Hang On. Que legal. Ela autografou para o Kiko, para o Edson e para o Ricardinho, da Only Music. Você é um privilegiado, né? Porque você está aí na terra dos grandes shows, já deve ter visto muitos shows maravilhosos. Eu vi alguns aí, eu vi George Benson em Long Island, eu vi um show da MCA Records, onde estavam lançando New Edition, estavam lançando Ready for the World, alguns grupos, Morris Day, pessoal da MCA Records, Ejects. Era uma convenção da MCA Records que a gente foi nem um ginásio, praticamente um estádio, gente pra caramba. E eu me lembro que o New Edition foi a grande sensação, porque na época era um grupo de adolescentes, né? Sim. E foi a garotada, gritava o tempo todo com eles, era uma loucura. Mas você deve ter visto shows assim históricos. Tenho memórias. Na verdade, né, Fernando, eu tenho essas memórias porque você me causou isso, né? Você é a grande referência. Pô, que legal. Porque, na verdade, nós tínhamos o rádio, nós tínhamos os bailes, né? Então, todas essas influências vieram de você. E o Fábio Henrique está dizendo, mestre Fernandinho, grande abraço. A Ana Cristina também adorava o baile do CESP, né? Ana Cristina Vitalino. O Fernandinho, o André Bala está dizendo que você tem que fazer uma festa flashback mensal, né? Olha, e deixa eu ver aqui. O Orlando Pereira, olha o nosso Orlando aí. Um beijo para você, viu, Orlando? O Orlando é o nosso grande irmão aí que comandava o disco voador. Ô, Fernando, eu tenho uma pergunta. Esse aí é monstro, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre qual a sua preferência. Se é ainda tocar no vinil ou na controladora. Qual a concepção que você tem da controladora para o disco de vinil? O que isso influencia no seu trabalho? Pois é, cara. Já passei por todas as fases, né? Na realidade, nós começamos na época lá com vinil, né? Só tinha essa opção, não tinha outra opção. E foi um grande sucesso, mas realmente era um negócio bem cansativo, que a gente tinha que carregar os caixotes de discos, eram vários caixotes. E a gente novo até a gente encarava essa numa boa, mas aí com o tempo veio o CD, né? Veio o CD e aí o pessoal começou a aderir para o CD, veio o gravador de CD que também permitiu que você tocasse algumas versões diferentes, que não tinha no vinil, aquela coisa toda que só tinha em CD, ou então você... E aí depois com o gravador de CD você também poderia fazer suas produções, as versões especiais, né, essas coisas todas. Então, mudou para CD. Depois de um tempo, todo mundo praticamente tocava com CD, porque o vinil passou também a não ser gravado. Teve a partir de 97, muita coisa passou a não sair em vinil, só sair em CD. Uhum. Então,
passamos por essa fase do vinil, depois do CD, aí veio a controladora, né? Controladora com notebook, também o timecode, que emulava o vinil para os arquivos do computador, entendeu? Então, hoje a gente toca com controladora ou com timecode, com vinil ou com CD, né? Sim. Então, na realidade, foram fases. Eu acho que cada uma tem seu valor, sabe? Agora, hoje em dia, com a controladora, tem uma praticidade muito grande, né? Porque você não precisa carregar aquela quantidade de disco que antigamente a gente tinha que carregar. Basicamente, você leva um notebook, a controladora, e está feita a festa, né? Então, cada fase eu passei por todas as fases. Eu amo o vinil, acho que o bacana do vinil é principalmente, sabe, ele realmente te dá um ganho de visual, né? Você tocando com vinil fica aquela coisa bacana, um negócio muito de visual. Então, se eu pudesse, tocava sempre com vinil, com timecode, mas hoje a praticidade não permite em todos os lugares tocar assim. Então, a gente toca com controladora mesmo hoje em dia e vai fazendo um bom trabalho, isso é que importa. E falando do vinil, para quem gosta do antigo, do bolachão, como diz o meu amado irmão William Pinheiro, o petróleo, né? O petróleo. Se você quiser adquirir o disco de vinil, entra na página do Fernando, que eu já postei aí no Facebook. Certo. A Nana já botou os links ali. O link do Instagram, segue o Fernando lá no Instagram. Tem o link do Facebook e ainda tem o link lá do Discog, tá? Você procura lá, o Fernando tem mais de 30 mil discos. Pois é. O que você necessitar tem lá, né? Na realidade, eu cheguei a vender praticamente todos os meus discos. Meus últimos discos foram vendidos para o Marlboro DJ, né? Ele comprou 6 mil discos meus e praticamente toda a minha coleção. E eu fiquei só com algumas coisas que eram mais pessoais, algumas coisas assim. Entendi. E dali, ao vender meus discos todos, eu viabilizei também um negócio de voltar a trabalhar vendendo discos, né, na internet, essas coisas todas. Então, também foi o que, de repente, salvou nessa pandemia, né? Praticamente, nossa profissão foi a mais prejudicada de todas, né? Porque você não poderia aglomerar as pessoas por causa da doença. E foi o que salvou, assim, muita gente foi buscar uma alternativa para poder sobreviver, né, cara? Que os eventos praticamente cessaram, né? Pararam durante 2, 3 anos. E eu hoje em dia voltei a trabalhar com vinil. As pessoas têm uma garotada que está descobrindo o vinil, não só para tocar, né? Não só como DJ, não o vinil como para você ouvir mesmo, né? Os audiófilos, a garotada, por incrível que pareça, voltou a curtir o vinil, de estar com aquele prazer de estar com um vinil na mão, aquela coisa toda, olhar o encarte, essas coisas todas, quem produziu, aquela coisa toda. E o vinil tem essa magia, né? Então, muita gente hoje em dia montou de novo um sonzinho em casa, está curtindo o vinil novamente, e muita gente no mundo inteiro continua amando o vinil e comprando o vinil. Eu sou um dos que vendo. Sim, exato. Hoje em dia tenho ainda uma pequena coleção, mas é bem pequena mesmo, só de algumas coisas que eu gosto muito, e os discos pessoais, os discos da minha carreira que eu fiz, aquela coisa toda. Mas, assim, eu tenho visto com muito prazer Até minha filha me pediu: pai, monta um sonzinho para mim que eu quero curtir os vinis. Aí eu falei: que legal. Que lindo. Montei. A outra já está me cobrando. Eu tenho 2 filhas, né? Uma eu montei e a outra está. Quando eu também tiver
casado também vou querer meu sonzinho com vinil também em casa. Aí eu falei, tá bom, vou morrer, né? Desse dinheirinho também, montar um sonzinho para ela também. Fernando, é tão interessante que, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eu digo Estados Unidos porque eu viajo muito aqui dentro do país, né? E para você conhecer o país, você tem que viajar e você tem que conversar com as pessoas para saber exatamente como elas vivem, né? Ter a verdadeira cultura, né? E eu conversando com muitas pessoas que trabalham com vinil, todo mundo dizendo que hoje o americano, ele tem uma vitrola na sala. Então ele está voltando a adquirir os discos de vinil. Isso é muito bom. Ô, Fernando, você sabe que o Fábio Henrique disse que a música Made in USA, ela marcou ele lá no CESP, né? E o DJ Almir está nos assistindo, né? Legal. A Úrsula disse que adora cantar, ela cantava mesmo todas as músicas que você tocava, porque o inglês dela é fluente. O Bel está nos assistindo. O nosso amado DJ Champa, ele é de São Paulo também, faz uma programação maravilhosa, está nos assistindo. Simone Macedo está nos assistindo. O Marcelo Gordo, você lembra do Marcelo Gordo, Fernandinho? O Marcelo que... Com certeza. O Marcelo irmão. É nosso, o Marcelo é nosso. Um beijo para você, viu, Marcelo? Vários irmãos. O Maurício Medeiro dos Santos está nos assistindo também. O Ronaldo Delane Gomes. O Dudu Souza, o Dudu chegou agora. Opa, Dudu! E deixa eu ver. O Beto Nascimento também é outro casca grossa de São Paulo, está nos assistindo. O Marcos Discoflex está nos assistindo. Boa noite. Vocês aí. Ele está mandando um boa noite para você. O Dudu está mandando Mestre Fernandinho. O Marcão Santa Cruz está nos assistindo, está te dando uma boa noite. Ô, Fernando, eu queria que você relatasse para a gente como é qual a sua concepção para novos business. Qual é a sua função hoje? Você continua a fazer os bailes? Você tem feito os bailes? Quais são os próximos bailes? Ou você está imbuído de tocar o seu business, que é a venda dos discos pelo Discog? Sim, eu tenho feito bastante baile, graças a Deus. Essa semana temos o aniversário do Viaduto de Madureira, né? Eu toco todos os sábados lá, vai ser um grande evento. Convido todo mundo a curtir o Viaduto de Madureira, que é o maior baile black do Brasil, com certeza, em termos de público. Hoje em dia não existe nenhum baile que esteja tão bombado quanto o Viaduto de Madureira. Então, realmente, convido todo mundo. Essa semana tem um aniversário do Viaduto, todo mundo convidado, sábado agora, ao lado dos meus amigos Guto DJ, Michel, Vig e Gabi, né? E também várias atrações aí nesse baile deste sábado. E lembrando que eu todos os domingos estou fazendo um programa de clássicos, né? O Clássico e Charme na Paradiso FM 95,7 no Dial Carioca, também pela internet no site da Paradiso FM, Sul América Paradiso FM. Você pode curtir o meu trabalho, né? Sempre 1 hora de programa, de 7 às 8 da noite aos domingos, né? Então, estou aí na ativa ainda em rádio aí, já fazer 7 anos já na Paradiso FM. Que bom. Você que não conseguiu entender, a live vai ficar gravada, ela vai para o YouTube, para o Instagram, ela vai para o Twitch, ela vai para todas as plataformas. E se você quer seguir aí o Fernandinho, você vai lá, tem o link lá do Instagram do Fernandinho, tem o link aí do Facebook dele, tem o link da loja dele, tá? Então, se você quer ter mais contato, saber dos próximos bailes aí, eu queria que você só repetisse de novo, Fernando, a rádio aí, porque o pessoal está voltando a gostar de ouvir rádio, né? Eu tenho conversado com muita gente do Brasil e as web radio, né? Ela tá surtindo efeito, né? Repete aí de novo aí o endereço da rádio, Fernando, para a gente ficar mais antenado aí na sua programação. Paradiso FM 95,7 da do Rio de Janeiro.
ou no site da Sul América Paradiso FM, todos os domingos, 7 da noite. Né? Então, todo mundo convidado. Lembrando que também, daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 sábados, estarei lá em Volta Redonda, me apresentando lá no Coquetel Baile Charme. Vai ser um grande evento e eu vou estar nesse baile tocando. Vai ser realmente muito legal. E também um abraço para o Joab aí, que é o realizador desse baile, um grande cara. E também para o DJ Mota, que é um irmão meu, que eu tenho aqui lá em Volta Redonda, vários amigos lá de Volta Redonda. Não vou citei esses dois, porque um é o realizador, o outro é o DJ, que sempre me dá uma grande moral lá em Volta Redonda, mas tem várias pessoas lá de Volta Redonda que eu gosto muito. Um grande abraço para vocês todos aí de Volta Redonda. Daqui a 2 semanas estou por aí fazendo uma super apresentação para vocês no Coquetel Baile Charme em Volta Redonda. Eu queria deixar aqui uma boa noite também para o Alexandre Gaba. Um beijo no teu coração, viu, Gaba? A gente te ama. O Luiz Augusto Português está falando que a iniciativa é maravilhosa, viu, Fernando? E o Paulo do Ponte também está dizendo que é uma resenha bem bacana. Deixa eu ver aqui. Um amigo aqui, Fernando, ele colocou aqui uma música muito interessante que eu concordo com ele. Você pode, só para a gente já dar os encerramentos aqui, Fernando, você pode falar da Lisa Stanfield, Around the World, o LP? Pois é. Na realidade, esse disco, eu tinha feito uma viagem junto com o meu amigo Roberto, que ele trabalhava na Varig, ele sempre me dava uma grande moral, pagava bilhete mais barato na Varig, aquela coisa toda. Um irmão que eu tenho até hoje, um grande amigo, e a gente estava junto dentro de uma loja, eu acho que era na Vinyl Man, se não me engano. E aí, de repente, o cara da loja botou esse disco para tocar. Eu já conhecia a Lisa pelo This Is The Right Time, né, que foi o primeiro single dela desse álbum. Mas aí, quando a gente ouviu, quando eu e o Roberto ouvimos essa música, nós corremos e, para meu azar, um japonês estava mais perto do lugar onde vendia os discos, que o cara tinha colocado os discos para tocar. E aí eu falei para ele, me passa esse disco aí, cara, preciso desse. Aí o rapaz falou, aí ele falou, não, o japonês, não quis me dar, né? Mas aí o próprio cara da loja ficou com pena, eu acho que ele pegou o disco que ele usava lá para tocar da própria loja e cedeu para a gente, eu e o Roberto, a gente poder trazer essa música. Aí aqui a gente meio que escondeu, porque na época a Cassino entrou numa de ficar escondendo o nome de música, né? E aí a gente começou como cantora mascarada. Foi a o nosso amigo aqui, o Marco Discoflex, falou, e o Kiko também falou. Fernando, qual era aquela história que você raspava o rótulo da Lisa Stanfield? Isso existiu? Eu não era de fazer isso, não. Vou falar a verdade. Na realidade, a gente fez isso no Fifth of Heaven e na Lisa Stanfield. Porque quem começou com isso foi a Cassino com Dez e Dez You. Entendeu? E aí eu fiquei chateado com esse negócio. Fiz só com essas 2 músicas meio que para dar um susto deles, porque, eu não achava isso legal, não, entendeu? Eu não gostava desse negócio de raspar rótulo, não. Mas como eles fizeram, aí a gente fez só meio que para dar, sabe, para mostrar para eles que não... Se ele entrasse nessa com a gente, iam se dar mal, né? Porque praticamente 90% do que vinha de charme naquela época vinha da mão da Sonix. Então, não era um bom negócio fazer raspar rótulo de disco contra a gente, entendeu? Porque se a gente fizesse a mesma coisa, ia dar ruim para eles, entendeu? Então, mostrei com essas 2 músicas, mas depois não era um negócio que eu curtia, não. Isso é uma coisa que veio da época do soul, né? No soul se fazia muito isso, porque cada pessoa tinha, de repente,
alguns trunfos, né, nos encontros de equipe, para você se sobressair, mas nunca vi muita. Eu sempre achei que todo mundo tinha que curtir a música. Eu gostava de lançar as músicas, mas assim, depois que lançava, eu queria mais trazer vários para vender para o pessoal, para todo mundo poder tocar, para a música poder viralizar, porque uma andorinha só não faz verão, né, cara? Então, na verdade, eu não curtia muito esse negócio de raspar rótulo, não. Só fizemos isso nessa época aí por causa de uma retaliação que a gente fez, porque começaram com isso, entraram numa de fazer isso contra a gente, e aí a gente foi fazer de volta. Ô, né? Fernando, não era muito legal. Que fundo de verdade tem que vocês guardavam 10 lisa-lisa num cofre? Tem alguma história disso aí? Não. Essa é história. Não tem nada disso, não. Porque não era para guardar nada, não. Eu sempre... A gente, quando tinha alguma música que era nova, a gente tocava primeiro e depois, entendeu, comercializava, ou eu passava o nome, aquela coisa, anunciava. Mas, assim, e esse negócio de guardar música no cofre, isso é história. Nunca existiu isso, não. O William Pinheiro está dizendo aqui que a música mais linda da Lisa que você tocou foi o Affection, né? Teve vários, Affection é linda mesmo. O Valdir está falando do 5 Second Street, você lembra? You Are My Last Change? Lembro. Várias músicas de 5 Second Street, Tell Me, You Are My Last Change. Sucesso, né? Várias músicas. Um grande beijo aí. O Sérgio Lourenço está mandando um abraço para você, viu, Fernando? A vocalista do 5 Second Street era a mesma vocalista do Cool Down Zone, sabia disso? Não. Ela era... Inclusive, faleceu há pouco tempo aí. Agora me falhou o nome dela aqui, que não vai me vir na mente aqui. Mas a mesma vocalista do 5 Second Street depois virou vocalista do Cool Down Zone. Depois eu vou até... se alguém lembrar aí, me lembro do nome dela. É Diane Charlemagne. Diane Charlemagne, né? E ela faleceu há alguns anos atrás. E ela era vocalista do 5 Second Street e também do Cool Down Zone. Você sabe que o Marcelo Gordo está falando que o Human Nature, o You Are The One, ele tocou muito lá na sua Mix 98. Verdade. E o Kiko está falando que uma música que marcou muito para ele, que você tocava muito, era o do Will Jam. Qual? Turn, né? Qual é o Will? Will James. Windjammer. Essa é... tá. O Windjammer foi realmente marcante mesmo. Fernando, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações aí, que você mais uma vez aí, se você quiser deixar algum outro contato de qualquer forma, já lembrando aí o pessoal que todas as quartas, 19 horas, horário Brasília, eu estarei aqui trazendo sempre uma personalidade do peso dessa pessoa. Estarei ligado nos outros grandes DJs que tenho certeza que deixarão seus depoimentos aí. Realmente, vai ser legal, muito legal falar um pouquinho aí. E, se Deus quiser, uma outra oportunidade, a gente conta mais algumas histórias aí. Com certeza. Eu sei foi legal demais. Eu sei, Fernando, que o seu tempo é corrido. Muito obrigado. Você tem muita coisa aí para fazer. Então, eu queria mais uma vez aí que você ficasse à vontade aí para você deixar suas considerações aí e agradecer a todas as pessoas que participaram aí. Isso. Lembrando mais uma vez, sempre às 19 horas, horário Brasília, eu estarei aqui pelo Facebook, somente pelo Facebook. Fernando, fica à vontade. Meus agradecimentos. Um beijo enorme no teu coração, da sua família.
Muitíssimo obrigado por você ter me apresentado esse universo musical. Beijo no seu coração, Fernando. Obrigado, Thelmo. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre ligadinho aí nas suas lives. Pô, muita música boa aí, já ouvi nos seus programas. Sempre que dá, estou sempre ligadinho, ouvindo aí seu trabalho, que também é maravilhoso. Você é um cara que realmente tem uma admiração muito grande. E foi um prazer aqui participar. Mando um abraço a todos aí que participaram, mandaram o seu carinho para a minha pessoa. Realmente, pô, isso aí é o que fica de melhor da profissão, é isso, sabe? O carinho que as pessoas têm pela gente. A gente faz um trabalho sempre visando eles, nunca, sabe? A realidade é que a gente tem esse nosso ego, aquela coisa toda, mas falar a verdade, cara, o que mais me deixa feliz é ver o público e também ver que muita gente que me ouviu naqueles primórdios lá, hoje em dia viraram grandes DJs aí, pô, sabe, alguns, pô, viraram realmente ícones da Black Music. Então, pô, eu fico feliz pra caramba, cara, de ver tanta gente participando aí, mandando o seu carinho para mim. Muito obrigado a todos vocês aí. Não deu para responder a todo mundo, porque eu estava respondendo as perguntas aqui, mas eu fiquei ligado aí. O Thelmo foi me atualizando das pessoas que foram participando, grandes irmãos aí participando, grandes irmãs, grandes amigas, grandes amigos. Muito obrigado por tudo. E é isso aí. Fiquem com Deus todos. E muito obrigado, Thelmo. Fernando, mais uma vez eu gostaria de lembrar você que uma das grandes memórias que está na minha pele é o disco do Clear, o LP do Clear, do Never Cry Again, e o LP da Pat Austin, que eu sempre ia lá às sextas-feiras pegar porque você não gostava do LP, você queria tocar o 12. E você me emprestava para me tocar na Rocinha. Não sei se você lembra disso. Caramba, tá vendo? Tem coisas que eu já nem lembro mais. Eu vou contar uma história engraçada, que nós temos um grande amigo comum, que é o Ricardinho da Only Music, né, na loja de Veneza. E aí, pô, tô indo lá no centro, que eu tô sempre lá vendo uns discos, assim, para comprar, para revender, aquela coisa toda. E aí encontro com o Ricardinho, pô, o Thelmo mandou te entregar um disco. Eu falei, que isso? Aí ele me entregou um controle Stay, que eu acho que eu também te emprestei, não sei se eu deixei com você, eu acho que você deve ter viajado para os Estados Unidos e aí não conseguiu me devolver, ou então, não me lembro. Depois você conta essa história, porque eu sei que ele me entregou o disco, eu falei, cara, mas não estou mais tocando com vinil nem nada, mas tá tranquilo. Foram dois discos, né? A Pat Austin e o The Controles, o Stay, né? Caramba! Mas aí, pô, me surpreendi. Eu falei, pô, cara, o cara é firmeza mesmo. O cara me devolveu o disco depois de anos, cara, mas, sabe, não esqueceu e, pô, sabe, para mim também, eu sempre fiquei feliz de também, como fui muito ajudado também por alguns amigos que, como eu contei aqui, o caso do Samuel, que me emprestou Leprechaun depois de eu ter perdido uma bolsa com vários discos, e aí depois, pô, pude ajudar algumas pessoas com alguns discos, entendeu? Eu fui no aniversário de um amigo aqui, Zezinho, pô, que ele fez um aniversário agora, que foi em Madureira, foi participar lá do baile, e lembrei a ele que... Aí ele me lembrou, quer dizer, eu nem lembro... Tem coisas que, vamos dizer, esse controle também já nem lembrava mais, o próprio lance da Pat Austin também nem lembrava mais. O Zezinho, mas que você está falando, é o José Israel? Ele mesmo. Ele mesmo. Nosso amado. Nosso irmão. Nosso amado. E aí ele chegou para mim e falou, pô, Fernando, eu peguei uns 20 discos com você, emprestado, e eu fui tocar, passei num concurso para tocar na Furacão 2000. Olha a história. E aí, pô, parece que alguém foi e subtraiu os discos dele lá na Furacão, e acabou
ele me contou isso, eu nem lembrava mais que, pô, tinha emprestado o disco para ele, entendeu? Na realidade, a gente faz de coração, porque, às vezes, para ajudar um irmão, também fez isso com o Marquinhos Micho, também que eles tinham roubado os discos dele todo. Eu fui, pô, praticamente montei uma discoteca para ele, e depois ele virou até um DJ da Rádio Mundial, Marquinhos Micho. Depois, hoje em dia, eu acho que ele foi também para o Japão. Ô, Fernando. Assim como você que foi para os Estados Unidos, ele foi para o Japão. Então a gente faz isso de coração, sabe, sem esperar que tenha reciprocidade, essas coisas todas. E Deus vê essas coisas e traz muitas bênçãos para nossas vidas, né? Quando a gente age dessa forma, de coração. Ô, Fernando, olha que história interessante. Nós temos um amigo aí que está assistindo a gente, o Célio Lourenço. O Célio Lourenço é da nossa época, ele já teve equipe. Com certeza. E ele tem gravado. Porque eu fui seu convidado na sua mix, que foi que você sempre levava convidados assim. Levava os convidados. Ele tem gravado em cassete, só que ele não sabe. Acho que era uma sexta-feira, né? Ou era segunda-feira, não lembro essas coisas. Não deve ser a segunda, ou se era a sexta. Cunha tá mandando um abraço aí para você. O Edson Mairic, lá de Belém do Pará, também tá deixando um beijo. O Nilo Sérgio, todo mundo aí, mais uma vez, Fernando, agradecendo aí a sua presença. Obrigado, e eu queria mais uma vez lembrar você que todas as músicas que você tocou, elas estão na minha pele. Muitíssimo obrigado por você ter me mostrado esse universo. Mais uma vez, Fernando, muitíssimo obrigado aí. E obrigado por você ter comparecido aí, ter dado aí as suas histórias aí. Eu que agradeço esse convite. Eu que agradeço esse convite e mandar um abraço a todos aí. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijo, Fernando. Feliz noite para todos. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, muitíssimo obrigado a todos aí que compareceram, que puderam aí deixar aí o seu momento aí, contribuir com a nossa live. Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Lembrando a você que nós estaremos sempre pelo Facebook trazendo aqui uma personalidade da música para falar sobre passado, presente e futuro. Espero contar com a presença de vocês. Um beijo enorme no coração. Feliz semana.